Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é o livro de Daniel, capítulo 11, os versos de 3 ao 15. O Império Grego, guerras na Grécia que atingem Israel. Vou falar desse extenso vídeo que o anjo Gabriel contou para Daniel, do versículo 3 até o versículo 15, o que o Império Grego ia fazer aqui na Terra, que, que teve um rei que começou o Império, depois ele faleceu e com 4 generais, depois foi até o final da história. Então, antes de eu falar sobre esse assunto, preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Deixe seu like. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. E vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo, para que eu possa transmitir essa profecia, a tua palavra, meu Deus, neste fim do mundo. Por isso, meu Deus, muito obrigado por este dia do Senhor também, que começou o sábado do Senhor, 24 horas de adoração e louvor. Seu dia que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo, faça-me de mim o seu servo. Tudo isso peço e agradeço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Versículo 3. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprouver. Mas no auge, quer falar o que aprouver, quer dizer, semana passada eu preguei sobre o Império Medo-Pérsia, né? Que era o Império da Pérsia, quer dizer, que era só o versículo 2, que é o Império Persa. Agora eu falei do versículo 3. Depois se levantará um outro reino, depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e lhe fará o que aprouver. Antes de eu falar sobre... Vamos lá, que era o versículo 3. Que era na tradução, aqui no... Que era na tradução aqui do... Que era desse versículo. Depois se levantará um rei poderoso. Quem é ele? Alexandre o Grande, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Depois aparecerá um outro rei, muito valente, e o seu reino será imenso, e ele fará o que quiser. Quer dizer, o reino da Grécia começou no ano 331. Eles derrotaram o reino da Pérsia, que foram do ano 331 e até 168 a.C. O mundo está agitado. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 14. O mundo está agitado pelo espírito de guerra. A profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento completo. Ainda não atingiu tudo o seu complemento. Ainda falta do versículo 39 até o 45. Quer dizer, falta ainda. Não cumpriu-se ainda. Logo se darão as cenas de perturbação das quais falam as profecias. O cumprimento da profecia não ocorreria no tempo de Daniel, mas no futuro. Era a batalha entre Miguel, que é Jesus, e Satanás, o inimigo. O tema básico do livro de Daniel é o grande conflito entre as forças do bem e as forças do mal, e a vitória de Deus e aqueles que estiverem ao seu lado. As principais batalhas de Alexandre o Grande. 334 a.C. em Granico.
em 333 a.C., na Batalha de Isso. Em 331 a.C., Arbela ou Gualcamela. Quer dizer, as 3 batalhas que ele teve com o reino da Pérsia. A paráfrase deste texto é: depois do Império Persa, o novo reino surgirá. Será um Império Grego. O líder desse reino será muito poderoso. Seu nome será Alexandre o Grande. E ele terá um imenso território para dominar, e será maior império até então. Ele terá poder para fazer o que quiser. No comentário bíblico adventista, em 336, Alexandre assume o trono da Macedônia. Em 334, cruza o Helesponto e inicia uma série de batalhas vitoriosas. Grânico, Isso e Tiro. Passa pela Palestina e conquista Gaza. Entra no Egito e em 331 a.C. fundou a cidade de Alexandria. Em 323 a.C. estabeleceu sua capital na Babilônia. Agora eu vou ler o versículo 4. Mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder em que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Agora vamos ver o que está dizendo o versículo 4, Daniel capítulo 11, verso 4. Mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Alexandre o Grande morreu em 323 a.C., com a idade de 32 anos, no antigo palácio de Nabucodonosor. Ele tinha um meio-irmão e um filho pequeno. Os 2 foram assassinados. O império foi dividido em 4 partes. O oeste, Cassandro. O norte, Lisímaco. O oeste, Seleuco. O oeste, leste, né? Era leste, Seleuco. E o sul, Ptolomeu. No livro Daniel, de William H. Shea, ele diz: Alexandre tinha um filho quando morreu, mas esse filho não herdou nenhuma parte do império do pai. O reino foi dividido para os 4 ventos do céu, ou para os 4 pontos cardeais. Essa é a mesma linguagem usada em Daniel capítulo 8, verso 8, que se refere à divisão do império de Alexandre em 4 chifres, ou reinos que controlados por seus generais. Essas divisões também foram estudadas em Daniel 7 e 8, onde são representados por 4 cabeças e 4 asas do leopardo. Isso está em Daniel capítulo 7, verso 6. E por 4 chifres na cabeça do bode. Daniel capítulo 8, versos 8 a 22. No livro Daniel, Arrear de Squid, na página 241. No livro Kenneth Cos, Daniel Puri and Simply, é dito: a divisão do reino em 4 partes durou pouco tempo, porque os 4 generais começaram a guerrear entre si. Primeiro Lisímaco venceu Cassandro, e então Seleuco matou Lisímaco em batalha, deixando Seleuco no norte e Ptolomeu no sul. Desta forma, o reino foi dividido geograficamente entre o rei do norte e o rei do sul, que era o que havia restado do Império Grego Macedônico. O rei do norte, Seleuco, Seleucidas, e o rei do sul, Ptolomeu, Ptolomaicos. No comentário bíblico adventista, no volume 4, na página 955, é dito: uma das inscrições mais conhecidas do sul da Arábia, Glazer, se refere a uma guerra entre a Pérsia e o Egito.
e chama os respectivos reis de norte, do Senhor do Norte e Senhor do Sul. Quer dizer, que era todos os livros, que era a mesma ideia. Que era o que teve os reis do Norte e o rei do Sul. No livro Uma Nova Era, segundo as profecias de Daniel, na página 299 é dito: os termos Rei do Norte e Rei do Sul aparecem frequentemente em Daniel 11. Eles designam inicialmente as pessoas que controlam a Síria e o Egito, países que ficavam ao norte e ao sul de Jerusalém, respectivamente. Quer dizer, o título de Daniel 11 é os reis do norte e do sul, que já falam. No livro Daniel, o profeta do juízo, na página 98, é dito: das divisões do império de Alexandre, duas recebem uma atenção particular: o reino do sul e o reino do norte, pela simples razão que primeiro um, depois o outro controlaram o território de Israel. Do ponto de vista da história da redenção, acontecimentos políticos adquirem significado nos momentos em que têm relação com o povo de Deus. Em vista do volume do versículo 8, não há dúvida de que o reino do sul é o Egito, governado pelos Ptolomeus, ao passo que a do norte é a Síria, governada pelos Seleucidas. Agora Daniel capítulo 11, verso 5. Vamos ler o que está dizendo no versículo 5. O rei do sul será forte, como também um de seus príncipes, e este será mais forte do que ele, e reinará e será grande o seu domínio. Quer dizer, esse capítulo 11, que eu esqueci de falar, que era no primeiro vídeo que eu fiz, é como se tivesse um jogo de futebol. Que o narrador fala, ele narra, o camisa 2 toca para o camisa 5, o camisa 5 já lança direto para o camisa 9 e faz o gol. Quer dizer, você não sabe os nomes dos jogadores. É como se você sabe só que o narrador falou o número 2, o 5 e o 9. É a mesma coisa, que o anjo Gabriel foi contando para Daniel e foi contando só os personagens. Que o rei do sul e o rei do norte. Não disse quem era o rei do norte, quem era o rei do sul. Não disse os personagens. Então, quer dizer, só contou o que ia acontecer na história. Vamos lá, aqui está dizendo aqui a tradução do capítulo 11, verso 5. O rei do sul, Ptolomeu I, Soter, será forte como também um de seus príncipes. Seleuco I, Nicator, esse será mais forte do que ele, Ptolomeu I, Soter, e reinará e será grande o seu domínio. Quer dizer, aqui já começou que era o rei do norte, Seleuco I, Nicator, entre 312 a 281 a.C. No livro Daniel, o profeta do juízo, na página 98, é dito: a história complicada da relação entre os dois reinos começa com o rei do sul, Ptolomeu I Soter, 306 a 283 a.C., firme no trono. Seu adversário principal foi Seleuco I Nicator, entre 305 a 280 a.C., aqui chamado um de seus príncipes. Esta maneira de designar Seleuco é apropriada porque, quando foi vencido por seu rival Antígono em 316 a.C., ele se colocou sob a proteção de Ptolomeu. Posteriormente, Seleuco assistiu Ptolomeu na Batalha de Gaza, em 312 a.C., na qual Demétrio, filho de Antígono, foi vencido. No mesmo ano, Seleuco recuperou o controle da Babilônia e gradualmente estendeu sua autoridade do Helesponto à fronteira da Índia. O ano 312 a.C. marca o começo da Era Seleucida, usada para datar os acontecimentos entre 1 e 2 Macabeus. O historiador grego Arriano chama Seleuco o maior dos reis que se sucederam a Alexandre.
a mentalidade mais real e dominador do mais vasto território depois de Alexandre. Vamos ler umas passagens. Vamos para Daniel 10, 14. Aquela aqui já começa quero falar das batalhas, né, que ia acontecer em Israel, que era no futuro, que era de Daniel. Agora vim para fazer-se entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias mais distantes, quer dizer, que eram dias mais longínquos. Vamos lá, capítulo 12, versos 9 a 10. Daniel, capítulo 12, versos 9 e 10. Ele respondeu: Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Quer dizer, os incrédulos nunca vão saber. Vamos para Tiago. Tiago, capítulo 1, verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que de todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e será-lhe concedida. Quer dizer, sabedoria, muito importante. Vamos falar sobre os governantes do Rei do Norte, os governantes seleucidas. Seleuco I Nicator, de 312 a.C., 31 anos. Antíoco I Soter, 282 a.C., 20 anos. Antíoco II Tel, 262 a.C., 15 anos. Seleuco II Calínico, 247 a.C., 20 anos. Seleuco III Soter, 227 a.C., 3 anos. Que ficou no poder, né? Que ficaram no poder aí. Antíoco III Megar, 224 a.C., 37 anos. Antíoco IV Epifânio, Seleuco IV Filopator I, 187 a.C., 11 anos. Antíoco IV Epifânio I, 176 a.C., 12 anos de poder. Antíoco V Eupater, 164 a.C., 2 anos. E muitos outros até o ano 65 a.C. Em 63 a.C., a Síria se tornou uma província romana. Agora falar sobre os reis do sul. Ptolomeu I Soter, 323 a 280. Governantes ptolomaicos. Ptolomeu I Soter, o Salvador, 323 a 282. Ptolomeu II Filadélfio, 285 a 246. Ptolomeu III Invergeta, o Benfeitor, 246 a 221. Ptolomeu IV Filopator, 221 a 203. Ptolomeu V Epifânio, 203 a 181. Ptolomeu IV Filometor, 181. Foi era poucos dias, né? Era o mesmo ano que ele já se deixou do cargo. Ptolomeu VII Novo Filopator, 181 a 145. E muitos outros até o ano 51 a.C. E teve a Cleópatra VI, do ano 51 ao ano 30 a.C. Os comentários desta lição é dito: após a morte de Alexandre em 323 a.C., uma crise eclodiu entre os seus generais. Perdicas nomeou Ptolomeu, um dos companheiros mais próximos de Alexandre,
para ser governador do Egito. Ptolomeu governou o Egito a partir de 323 a.C. Em 305 a.C. ele conquistou o título de rei, como Ptolomeu I Soter, Salvador. Ele fundou a dinastia Ptolemaica, que governaria o Egito por quase 300 anos. Todos os governantes masculinos da dinastia levaram o nome Ptolomeu, enquanto princesas e rainhas preferiram os nomes Cleópatra, Arsinoé e Berenice. Agora vamos ler o versículo 6 de Daniel. Daniel capítulo 11, verso 6. Mas ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força de seu braço, e ele não permanecerá nem ao seu braço, porque ela será entregue, e bem assim os que a trouxeram, e seu pai, e os que tomou por sua naqueles tempos. A tradução deste versículo. Depois de alguns anos, o rei do Egito e o rei da Síria farão um acordo, e o rei do Egito dará a sua filha em casamento ao rei da Síria, para garantir a paz entre as duas nações. Porém, o plano fracassará, pois ela, o marido e o filho e os empregados serão todos assassinados. Quer dizer, tradução do versículo 11, verso 6. Em Daniel, o profeta do juízo, na página 98, é dito: o melhor desse verso é naquele que vê uma referência a acontecimentos que transcorreram 35 anos. Mais tarde, quando Antíoco II, entre 261 a 246 a.C., desposou Berenice, a filha de Ptolomeu II, por razões de estado. Antíoco, ao mesmo tempo, divorciou-se de sua mulher e irmã, Laodice. Esta tentativa de cimentar as relações entre o Egito e a Síria não teve êxito. Laodice conseguiu fazer envenenar Berenice e seu filho, garantindo deste modo que seu próprio filho, Seleuco II, subisse ao trono da Síria. Aí outra tradução do versículo 6, na Bíblia, que é dito: mas cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. A filha de Berenice do rei do sul, Ptolomeu II, casará com o rei do norte, Antíoco, para estabelecer a concórdia. Ela, Berenice, porém, não conservará a força de seu braço, e ele, Antíoco, não permanecerá nem ao seu braço, porque ela, Berenice, será entregue, e bem assim os que trouxeram, e seu pai, e a que tomou por sua naqueles tempos. No livro Uma Nova Era segundo as profecias de Daniel, na página 301, é dito: Antíoco II divorciou de sua esposa Laodice, a fim de poder casar com Berenice, filha de Ptolomeu II. Quando Ptolomeu faleceu, Antíoco separou-se de Berenice, filha de Ptolomeu II, e tornou a casar com Laodice, mas ela conseguiu eliminar Antíoco, Berenice, o filho de Berenice, e todas as suas servas. No ano 261 a.C. a 246 a.C., Antíoco II Teu, rei do norte, e Ptolomeu II Filadélfio, rei do sul, decidem fazer uma aliança através de um casamento. Ptolomeu II Filadélfio deu a sua filha Berenice em casamento para Antíoco II. O problema era que Antíoco II era casado com Laodice. Ele então repudiou sua esposa. Laodice a exilou em Éfeso. Antíoco II casou-se então com a filha de Ptolomeu II, Filadélfio. Berenice recebeu em troca um grande dote. Durante sua permanência em Éfeso, Laodice continuou a trabalhar nos bastidores para se tornar rainha novamente. Em 245 a.C.,
Antíoco II Teu. Abandonou Berenice e seu filho pequeno, também chamado Antíoco, na cidade de Antíoca, para viver novamente com Laodice I, na Ásia Menor. Laodice aproveitou a ocasião para envenenar Antíoco II Teu. Berenice e seu filho foram assassinados por lacaios de Laodice. Quer dizer, cada coisa, né? Cada horrores que o anjo Gabriel contou para Daniel. Agora, capítulo 11, verso 7. Mas de renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar, e avançará contra o exército do rei do norte, e entrará na sua fortaleza e agirá contra eles, e prevalecerá. Agora a tradução do versículo 7. Mas de um renovo, o irmão de Berenice, da linhagem dela, Ptolomeu III Eugertes, um se levantará em seu lugar, e avançará contra o exército do rei do norte, Antíoco II Teu, e entrará na sua fortaleza e agirá contra eles, e prevalecerá. Mas pouco depois disso, um parente dela se tornará rei e marchará com suas tropas contra o exército do rei da Síria. Entrará na fortaleza dos sírios e os derrotará. Agora vamos para Daniel, versículo. Vamos ler aqui. Versículo 8. Também a seus deuses com a multidão das suas imagens fundidas, com seus objetos preciosos de prata, e outro levará com despojo para o Egito. Por alguns anos ele deixará em paz o rei do norte. Vamos lá, Daniel versículo 8. Mas de um renovo das raízes dela se levantará em seu lugar Ptolomeu III, irmão de Berenice, e virá com seu exército. Ataca o rei do norte em busca de vingança, e entrará na fortaleza do rei do norte, e operará contra eles e prevalecerá. Ptolomeu III é o vencedor nesta guerra. Também os seus deuses com suas imagens de fundição, com seus objetos preciosos de prata e de ouro, levará cativos para o Egito. Levou muitas imagens de ouro e prata para o Egito, e por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. A guerra durou cerca de 5 anos. Daniel, capítulo 11, versos 7 a 9, a paráfrase. Um parente de Berenice, Ptolomeu III, irá atacar a Síria para vingar a sua irmã. Ptolomeu será vencedor e voltará para o Egito. Voltará para o Egito com grande despojo. A guerra irá durar alguns anos. Algum tempo depois, Seleuco II, rei da Síria, atacará o Egito em vingança, mas será derrotado e voltará para a sua terra. No livro Daniel é o Profeta Messiânico, volume 2, na página 405 e 406 de Merlin Alenia, ele diz: a aliança entre os Seleucidas e os Ptolomaicos durou algum tempo, já que os sucessores Ptolomeu II Filadélfio e Antíoco II o Divino mantiveram um acordo. Esta harmonia desapareceu quando Antíoco II se divorciou de Laodice para se casar com Berenice, filha de Ptolomeu II. O casamento durou apenas até a morte de Ptolomeu II, pois Antíoco voltou a se casar com Laodice. Laodice assassinou a Antíoco, Berenice, seu filho e todos os seus servos. Desta maneira, como antecipou a profecia, a princesa Berenice não pode reter a força de seu braço. De Antíoco II, a tal ponto que ele mesmo não permaneceu, e a princesa ptolomaica Berenice, que tinha ido ao norte para promover a paz, foi entregue junto com aqueles que foram com ela, incluindo seu filho. Daniel capítulo 11, verso 6. Uma afronta dessa natureza não iria passar despercebida e nem tolerada pela dinastia ptolomaica,
Portanto, Ptolomeu II Euergetes, benfeitor, entre 246 a 221 a.C., decide vingar-se. Daniel capítulo 11, verso 7. Sua unção foi avassaladora contra os sírios, e como conta Daniel nos versos 7 a 9. A história registra esta guerra contra a Síria e a captura de sua capital, como diz o verso 7. Entra na fortaleza. As coisas permanecem assim por algum tempo, durante o reinado de Ptolomeu III, mas não tardou muito para a dinastia Seleucida buscar vingança. Vamos ler o versículo 9, que eu já falei a tradução, vamos ler só o versículo 9. Mas depois este avançará contra o rei do sul e tomarás para sua terra. O decreto de Ganopus, entre 239 a 238 a.C., que apareceu em uma estela no Museu de Cairo, foi feita em honra a louvor a Ptolomeu III, diz, e as imagens sagradas que foram carregadas das terras pelos persas, o rei, depois de sua campanha no estrangeiro, as recuperou para o Egito e as levou de volta aos templos de onde nelas haviam sido levadas. O portal de Ptolomeu III no templo de Karnak. O sacerdócio egípcio louva Ptolomeu e a sua esposa como deuses benfeitores. Quer dizer, era mais uma enganação, né? São tipos de adoração. Quer dizer, que eram as forças do mal operando na terra. Enganação. Nimrod, que era aquele que era em Gênesis capítulo 11, que era que quis levantar uma torre que era para alcançar ao céu, que era construtor da torre de Babel. Nimrod significa o rebelde. Ora, foi Nimrod quem incitou a tal afronta e desprezo a Deus. Ele era neto de Cão, filho de Noé, um homem ousado e de grande força de mão. Ele também transformou gradualmente o governo em tirania, não vendo outra maneira de desviar os homens do temor de Deus, senão levá-los a uma constante dependência de seu próprio poder. Josepus. Babilônia. Na Bíblia significa confusão e está conectada com Satanás em Isaías capítulo 13, verso 14. Isaías 13, 14. Vamos lá para Isaías, olha o que diz lá em Isaías. Isaías capítulo 14, versos 12 a 14. Capítulo 14, versos 12 a 14. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, que debilitá-las as nações. Tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quer dizer, Nimrod, que ela quis também chegar até o topo. Na Grécia, em 331 a 168. Resumindo, no Império Grego, agora dividido, os conflitos continuam, mas do ponto de vista de Israel, o anjo vai contando o que ocorreria ao reino, que está ao norte de Judá e ao sul de Judá. Um dos generais de Alexandre, que a princípio esteve a serviço do rei do Egito, se torna agora o rei do norte. Seu nome é Seleucum Nicator. Como os conflitos continuaram entre si, os dois reinos e Ptolomeu Filadélfio do Egito, procurando estabelecer a paz.
dá a sua filha Berenice em casamento ao rei do norte, Antíoco Teu. Berenice acaba sendo assassinada e seu irmão, Ptolomeu III Eugertes, invade a Síria para vingar a morte da irmã. Ele vence o conflito para o Egito e traz para o Egito um grande despojo. Depois, algum tempo, Seleuco II invade o Egito, mas é derrotado por Ptolomeu III e volta para sua terra. Em Daniel capítulo 11, verso 10, os seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante, e voltando à guerra, a levará à fortaleza do rei do sul. Eu já vou ler também os versículos, porque cada tradução está falando dos versículos 10 a 12. Vou ler o 11 também agora. Então se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. Agora o versículo 12. A multidão será levada e o coração dele se exaltará. Ele derribará miríades, porém não prevalecerá. Os filhos do rei da Síria se prepararão para a guerra e organizarão um exército poderoso. Um deles sairá com as suas forças, com suas tropas para conquistar o Egito e arrasará tudo como se fosse um enquinte. Invadirá o Egito e atacará a fortaleza do rei. O rei do Egito ficará tão furioso que sairá com seu exército e atacará os sírios, que se entregarão aos egípcios. O rei do Egito ficará muito orgulhoso por ter derrotado os sírios e por ter matado tantos soldados, mas seu poder durará pouco. Deixa eu ler agora o versículo 13 também. Quero falar sobre a batalha de Ráfia. Porque o rei do norte tomará e porá em campo multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Daniel capítulo 11, versos 11 a 13. Batalha de Ráfia, em 217 a.C. Esses 3 versos tratam na batalha de Ráfia, que ocorreu em 217 a.C. Os 2 filhos de Seleuco II, o primeiro chamado Seleuco III, Serauno Soter, e o segundo chamado Antíoco III, o Grande, se prepararam para uma grande batalha contra o Egito. Seleuco III, Serauno Soter, governou por curto período de 226 a 223 a.C., mas nesse período iniciou a preparação para o seu exército para invadir o Egito. Durante uma campanha na Ásia Menor, foi assassinado. Seu irmão Antíoco III o Grande assume o governo. Ele governa de 323 a 187 a.C. Embora tenha tido êxito em muitas campanhas, o anjo Gabriel já havia predito que ele não sairia vencedor. O rei inimigo do Egito era Ptolomeu IV Filopator. No dia 22 de junho de 217 a.C., os 2 inimigos se encontraram em Ráfia, próxima à fronteira da Síria com a Palestina. Polibus, historiador, afirma que Antíoco tinha cerca de 62 mil soldados de infantaria, 6 mil de cavalaria e cerca de 102 elefantes. Amiano Marcelino, correspondente de guerra romano, escreveu: elefantes medonhos em virtude de seus corpos cheios de dobras e carregados com homens armados, constituem um espetáculo hediondo, mais apavorante que qualquer outra forma de horror. Um ponto interessante a destacar em relação a esta batalha é que os 2 exércitos usaram elefantes.
Parece que esses animais eram os tanques de guerra da época. Os sírios com 102 e os egípcios com 73 elefantes treinados para confundir a cavalaria e prover fortalezas móveis elevadas. A história nos conta que Antíoco III perdeu 10.000 homens de infantaria e 300 da cavalaria e cerca de 4.000 de seus homens foram feitos prisioneiros. Em Daniel, capítulo 11, versos 10 a 12. Daniel, capítulo 11, verso 10. Os seus filhos, os 2 filhos de Seleuco II, Seleuco III e Antíoco III o Grande, farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante. E voltando à guerra, a levará até a fortaleza do rei do sul, o Egito. Daniel, capítulo 11, verso 11. Então este rei do sul, Ptolomeu IV, se espedará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte, Antíoco III. Este Antíoco III porá em campo grande multidão, 62.000 soldados de infantaria e 6.000 de cavalaria. Mas sua multidão será entregue nas mãos daqueles. 10.000 soldados de Antíoco III, o rei do norte, foram mortos na batalha contra Ptolomeu IV, rei do Egito, rei do sul. Daniel capítulo 11, verso 12. A multidão será levada. Cerca de 4.000 soldados de Antíoco III foram feitos prisioneiros do Egito. E o coração deles se exaltará. De Ptolomeu IV, rei do sul, Egito, esse derribará Miríades, porém não prevalecerá. Ptolomeu IV era um devasso e por isso não continuou o sucesso aqui iniciado. Quer dizer, essa profecia do anjo Gabriel é que toda profecia é escrita antecipadamente. Toda profecia é escrita antecipadamente. Nada e se cumpre. E tudo se cumpre. Na paráfrase, Seleuco III e Antíoco III, filhos de Seleuco II, planejarão para a grande guerra contra o Egito. O rei do Egito, Ptolomeu IV, sairá para a guerra contra Antíoco III. Apesar do grande exército de Antíoco III, ele perderá a batalha e a grande número de soldados. Morrerão e outros serão feitos prisioneiros. Apesar de vencedor, Ptolomeu IV, do rei do Egito, não terá sucesso todo o tempo. Antíoco III não desanimou com a derrota em Ráfia e expandiu mais ainda o rei do norte. Mas como tinha a ambição de se tornar mandatário de todo o antigo Império do Sul, o Egito, o governador, o rei do sul, era um menino de 5 anos, Ptolomeu V Epifânio. Ptolomeu V Epifânio. É óbvio que Antíoco III acreditava poder vencer o Egito facilmente. No ano 201 a.C., ele invadiu a Palestina novamente. Ele derrotou os egípcios na Batalha de Pânias. E nesse período, Antíoco toma o Egito, a Celecíria e a Palestina. Por este tempo, Antíoco garantiu aos judeus a liberdade de culto e permitiu-lhes cobrar impostos destinados ao Templo de Jerusalém. Daniel 11, capítulo 11, verso 13. Porque o rei do norte, Antíoco III, tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, cerca de 16 anos, em uma outra batalha, a Batalha de Pânias, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. No livro Desejado de Todas as Nações, na página 156, ela diz... Ellen G. White diz que o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos e aos profetas. Ao passo, as coisas encobertas serão o Senhor. Isso está em Amós, né? Que o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o segredo aos seus servos, os profetas. Isso está em Amós, capítulo 3, verso 7.
Nosso Deus, as reveladas são para nós e para os nossos filhos para sempre. Deus nos tem dado essas coisas, e a sua bênção acompanhará o estudo reverente das Escrituras proféticas. Apoio de oração. Em Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, vamos ver o que diz aqui no quinto livro de Moisés. Capítulo 29, verso 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Em 189 a.C., Antíoco invadiu partes... isso foi em 223 a.C. a 187 a.C. Em 198 a.C., Antíoco invadiu partes do reino de Pérgamo. Em 196 a.C., a Trácia, que proclamou como sua. Esta invasão trouxe problemas com Roma. Para piorar a situação, Antíoco acolhe na sua corte Aníbal, inimigo de Roma. Em 191 a.C., ele foi derrotado pelos romanos nas Termóplicas, abandonando a Europa. Como aflitos continuam entre os dois reinos, e posteriormente em 189 a.C., Antíoco foi definitivamente vencido na Batalha de Magnésia e perdeu toda a Ásia a oeste do Tauro e deixou de ter influência no Mediterrâneo. Roma começava a crescer em poder. Daniel capítulo 11, verso 14. Naqueles tempos se levantará muitos contra o rei do sul. Também os dados à violência dentre teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. Vamos ver a tradução do versículo 14. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul, o Egito. Também os dados à violência dentre o teu povo, o Império Romano, se levantarão para cumprirem a profecia de Daniel 2, 7 e 8, mas cairão. Agora vou ler o versículo 15. O rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. No Daniel 11:15, o rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem para o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. Daniel Arreader Guidi, de William H. Shea, na página 245, ele diz: a campanha que melhor preenche esta profecia é a campanha de Antíoco de Antíoco IV, em 169 a.C., contra o Egito. O alvo daquela campanha foi cercar cidades do Pelúsio, uma grande cidade que guardava a entrada do delta do Egito no lado oriental. Pelúsio sentiu o tanque das tropas de Antíoco IV, que conquistou metade da parte oriental do delta, mas acabaram voltando para a Síria por causa do inverno de 169 a 168 a.C. Isto foi um grande erro estratégico, fazendo com que o poder seguinte entrasse na profecia. Antíoco IV Epifânio se achava a encarnação de Zeus. Depois de vencer o Egito, ele marchou contra Israel com um enorme exército. Em sua arrogância, ele entrou no santuário e levou o altar de ouro, o candelabro e a mesa dos pães da proposição, os vasos, os incensários, o véu, ornamentos dourados. Na fachada do templo que ele a raspou completamente, e então foi para sua terra levando tudo. Ele derramou muito sangue e era muito arrogante. Quer dizer, aqui terminou o reino da Grécia, que era
falando de Antíoco IV Epifânio, que muitos contradizem profecia, fala que o chifre pequeno de Daniel é Antíoco Epifânio IV, mas ele viveu antes de Cristo, em 168 antes de Cristo. Quer dizer, ele não era o chifre pequeno. O chifre pequeno ia vir depois de Cristo. O chifre pequeno é a Igreja Católica Apostólica Romana, que dominaria o tempo com a Idade Média, que ia mudar os tempos e a lei. Tem que ser um rei, um governo pequeno, mas poderoso. Então, quer dizer, muitos confundem o chifre pequeno, falando que é Antíoco Epifânio, mas não é. Ele entrou no templo de Jerusalém, roubou tudo, mas não é ele, o chifre pequeno. Tá explicado, né? Então, vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-me de mim o seu servo, para explicar esta profecia maravilhosa de Daniel capítulo 11. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por esse privilégio de estar fazendo essa profecia de Daniel, que o anjo Gabriel contou para Daniel. Por isso, meu Deus, tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo, deixe seu like e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês, tá ok? Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!